Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar o grande checkmate do Xandão. É isso aí, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro, do STF, deu um grande checkmate no Bolsonaro e no PL, inclusive no Valdemar da Costa Neto também, o presidente, porque o partido do Bolsonaro protocolou um recurso sugerindo que as urnas, que 270 mil urnas fossem anuladas e o segundo turno fosse anulado para haver uma outra eleição. E aí o Alexandre de Moraes, o grande checkmate, a gente vai entender um pouco dessa questão aqui, ou seja, como que se deu essa questão, qual foi o argumento do PL, e qual foi também a resposta, o grande checkmate do Alexandre de Moraes, tá? E a gente agradece aqui aos amigos, porque o último vídeo que a gente fez aqui no canal, falando sobre o Luiz Megali, foi o melhor vídeo do canal até agora. A gente está com vários novos inscritos aqui, então muito obrigado. E a gente vai seguindo o nosso trabalho aqui, buscando levar filosofia, literatura, reflexão e política para as pessoas aqui através do YouTube, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou escritor, professor, sou formado em jornalismo, sou jornalista formado, tenho mestrado em comunicação, estou fazendo doutorado na UERJ em literatura brasileira. E aí vou tentando trocar aqui com vocês esse conhecimento, buscando aqui trocar esse conhecimento com vocês através do YouTube. Então vamos comentar aqui essa questão envolvendo o Alexandre de Moraes, que está sendo um grande guardião da democracia aí contra esses atos golpistas dos bolsonaristas. Então o PL entrou com um recurso para tentar anular a eleição, a partir de um argumento tosco, dizendo que as urnas, enfim, eram fraudulentas, que tinham defeitos, na verdade, nas urnas, e que isso inviabilizava a eleição. E aí, enfim, a ação pedia anulação de mais de 279 mil urnas apenas no segundo turno da eleição. E aí o Alexandre de Moraes sugeriu o seguinte: na verdade vocês têm um dia para poder protocolar uma ação envolvendo também o primeiro turno, porque se trata das mesmas urnas, exatamente das mesmas urnas que foram utilizadas no segundo turno. E aí o grande problema que isso gerou na cabeça do PL, do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro, é que 99 deputados foram eleitos do PL e 8 senadores, pela mesma urna eletrônica que derrotou o Bolsonaro no segundo turno. E aí, obviamente, que o Valdemar da Costa Neto deu para trás, obviamente cagou na latinha, como se diz, e não fez a modificação devida, e aí o Alexandre de Moraes deu-lhe uma invertida pesada que a gente vai comentar aqui também, tá? Vamos ver aqui. Inclusive tem uma matéria do UOL aqui, que eu vou deixar para vocês aqui no link do canal, que tem também a íntegra do discurso do Alexandre de Moraes. A gente vai ler um trecho aqui agora, tá? Que eu separei para ler para vocês. Ele diz o seguinte: a total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, que inclusive com graves ameaças e violência vem obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil, ficou comprovada tanto pela negativa em aditar-se a petição inicial, ou seja, de incluir o primeiro turno também, quanto pela total ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos. Então, esse é um trecho da decisão do Alexandre de Moraes que está disponível aqui no link para vocês também. E aí, qual foi a resposta dele? O que o Alexandre de Moraes deu de decisão contra o PL? Uma multa de 22,9 milhões de reais ao partido e o cancelamento do fundo partidário. E tem outras medidas também, que eles, que eu até anotei aqui para falar com vocês. Ele também mandou a Corregedoria Geral Eleitoral instaurar procedimento administrativo contra o Valdemar da Costa Neto por desvio de finalidade e também contra o Carlos Rocha, que é do Instituto Voto Legal, que preparou o relatório. E mandou incluir esses dois, o Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal, e o Valdemar da Costa Neto, no inquérito das fake news,
que está tramitando no STF. Então, assim, desceu a lenha nos golpistas para acabar com essa farra, com essa palhaçada que o Bolsonaro e a sua gangue continuam tentando manter no país depois que o processo eleitoral já terminou, né? E aí, assim, interessante ponderar o seguinte, esse fundo partidário que os partidos da coligação do Bolsonaro estão perdendo, né? Uma coligação que inclusive se chama Pelo Bem do Brasil, olha só que nome, né, completamente sem sentido, né? Mas enfim, o fundo partidário dá 48,7 milhões de reais ao PL, 47,6 milhões ao PP e 46,7 milhões ao Republicanos, que são os 3 partidos dessa coligação. Só que o PP e o Republicanos, pelo que consta, já estão saindo, pulando fora desse barco furado, que é o barco do golpismo bolsonarista do PL. O próprio Valdemar da Costa Neto parece que já perdeu as forças e não tem mais chance de brigar por isso, né? E aí a gente faz um comentário também falando sobre algumas repercussões em que envolvem esse caso, né? Então, por exemplo, o Antagonista, que é um site, né, publicou que houve uma reunião do Bolsonaro com os milicos ontem, né? E, enfim, que o Bolsonaro reuniu os militares para poder tentar manter essa atmosfera de golpe, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, a elite militar se sentiu constrangida, disse que se sentiu constrangida com esses protestos, esses malucos, retardados, né? Esses estúpidos, na verdade, nas portas dos quartéis pedindo golpe militar, enfim, tudo mais. Os militares disseram, né, os militares da alta cúpula se disseram constrangidos com isso e afirmaram também que o exército não vai se manifestar publicamente contra o que está acontecendo, enfim, contra o processo, né? Então, enfim, isso retira cartas importantes da manga do Bolsonaro e vai eliminando essa atmosfera golpista que ele vai tentando instaurar, manter, sustentar no país depois que o processo eleitoral já está finalizado, né? Um outro detalhe interessante, engraçado, na verdade, patético e ao mesmo tempo digno de repúdio, é a reação de alguns bolsonaristas, né? O Rodrigo Constantino, por exemplo, esse sujeito deprimente da Jovem Pan, ele publicou, né, uma mensagem, se não me engano, no Twitter, dizendo eu autorizo, né? E essa frasezinha é famosa entre os bolsonaristas, né? Porque eles gritaram muito isso nas manifestações de 7 de setembro, em outras nas motociatas do Bolsonaro. Eu autorizo uma intervenção militar, né? Mas assim, são pessoas completamente descoladas da realidade, né? Porque não tem a menor condição de haver um golpe militar no Brasil hoje, né? A atmosfera é outra. O golpe que houve no Brasil, que foi contra Dilma, foi um golpe que foi bem sucedido, foi um golpe parlamentar contra Dilma, cujo objetivo era exatamente vender a Petrobras, vender os poços de petróleo da Petrobras, tirar o PT do poder e vender poços da Petrobras. A partir desse neoliberalismo que os Estados Unidos apontam como saída para o terceiro mundo, ou enfim, para os países em desenvolvimento aqui da América do Sul, mas que não fazem nem para eles mesmos, né? Porque eles não têm Estado mínimo, eles praticam subsídio na agricultura, eles cobram impostos altos lá, enfim, né? Então isso só engana a direita brasileira, que é realmente essa tragédia que a gente vive sempre que eles ganham, né? Tem até um meme aí rolando no Facebook, enfim, no Instagram, dizendo que a direita brasileira, quando ela perde, ela bota o terror e destrói, né, ela tenta destruir o Brasil. Quando ela ganha, ela consegue, né? Essa é a tragédia brasileira. E aí, além disso, enfim, nós temos também aqui teve um caso também que vale a pena citar, que é um deputado do Partido Novo, né? O Partido Novo é esse partido velho, né? Que é o Partido Neoliberal, né? Que não tem nada de novo, que é um partido que sustenta o ideário do PSDB, exatamente idêntico ao modelo do Fernando Henrique Cardoso de ficar privatizando as empresas públicas, gerando déficit, e aí não faz investimento público, não faz investimento em infraestrutura, e toda essa lambança que a privataria tucana, né, do Amaury Ribeiro Júnior mostrou bem.
e que o livro do Ciro também aponta, né, várias críticas interessantes ali a esse modelo, e é o modelo que o Partido Novo defende até hoje, se posicionando como algo novo, como se fosse realmente novo isso, né? Isso é uma coisa velha, já e além de ultrapassada, mal sucedida, enfim, mas que ainda se sustenta no Brasil, porque a gente realmente tem uma ignorância política ainda muito grande para poder suplantar. E aí o Marcel Van Hatten, que estão chamando ele de Van Hato, né? Ele protocolou um pedido de CPI do abuso de autoridade, né, contra o STF, contra o Alexandre de Moraes. E aí o interessante é que ontem esse pedido foi negado pelo Arthur Lira, que não só negou, mas que disse também que ele só vai poder pedir de novo em fevereiro, porque não pode, né, pela legislação, a CPI não pode passar de um governo para outro. Então, ou seja, né, o tal do Van Hato vai ter que pedir de novo, isso segundo o Guilherme Amado, do Metrópolis. Tá? Se ele quiser instaurar uma CPI do abuso de autoridade, ele vai ter que esperar agora fevereiro para fazer isso, tá, pessoal? E aí uma última ponderação aqui, antes das nossas dicas literárias do dia, que tem conexão com esse assunto. Vale dizer que os bolsomínios que estão nas portas dos quartéis, o Brasil ontem ganhou da Sérvia de 2-0, né? 2 gols do Richarlison, que tem uma postura pró-Lula, né, na última eleição. Alguns bolsomínios nem comemoraram, disseram que são contra a Copa, que não vão torcer para o Brasil e tudo mais. E alguns dizendo, inclusive, o seguinte, né, eu vi aqui num vídeo no YouTube, que eu também vou deixar o link para vocês aqui, não ligamos para a Copa, só para as Forças Armadas. É um negócio bizarro. E o Alexandre de Moraes, né, usou as palavras esdrúxulo e ilícito para o pedido do PL, e essa posição dos bolsomínios é igualmente esdrúxula e ilícita, né, ilícita do ponto de vista moral. Ali são pessoas que vestem a camisa da seleção brasileira e torcem contra o Brasil, provavelmente porque quem fez o gol foi alguém que votou no Lula. Quer dizer, são fanáticos a um nível inacreditável, né? Bizarro. E aí, pessoal, vale a gente chegar aqui no momento que a gente faz as nossas dicas literárias do dia, tá? Então, quem não me conhece ainda, eu sou escritor há mais de 25 anos, tenho um trabalho de escrita em vários gêneros, né? Enfim, ensaio, filosofia, trabalhos acadêmicos, poesia, contos, tenho 5 prêmios literários, acabei de ganhar um prêmio agora na Flip, né? na Feira Literária de Paraty, até publiquei o poema aqui no canal, quem procurar aqui vai achar, né, o link do vídeo com o poema. E um dos prêmios literários que eu ganhei foi com um trabalho que consta neste livro aqui, Reflexões sobre a Justiça no Brasil. Tá? Então vocês podem ler aqui 10 artigos selecionados em concurso promovido pela Editora Rio, com base no livro O Equívoco, Contos Bandidos, de João Uchoa Cavalcante Neto. Vou mostrar até o livro para vocês aqui dele. Na verdade é a Editora Rio mais a Academia Brasileira de Letras. Tá? E um dos artigos que está aqui é o meu artigo, Justiça, Simulacro e o Exílio da Argumentação. Tá? Então eu estou mostrando isso para vocês porque tem conexão, né, com essa questão que a gente está trabalhando hoje aqui, que é, enfim, a legitimidade e o papel fundamental do Alexandre de Moraes, que é um ator da justiça brasileira que está funcionando aí para poder sustentar a democracia, lutando contra o golpismo do Bolsonaro e dos seus asseclas. Então tá aqui, quem quiser inclusive pode me pedir que eu mando por e-mail, tá, o texto. E aí vocês analisem, esse texto eu ganhei esse prêmio na verdade em 2006, tá? Mas enfim, é um texto que a gente percebe que é muito atual, porque muito do que aconteceu depois do golpe de 2006, né, de 2015, né, contra a Dilma, tem conexão com o que está escrito no meu texto aqui, tá? Essa conexão do direito com o grande capital, enfim. Vale a pena dar essa dica aí para vocês, tá? Da Editora Rio, daqui é da Estácio de Sá, tá? E foi em cima de um concurso baseado nesse livro aqui, que é justamente o Contos Bandidos, né? Do João Uchoa Cavalcante Neto, tá? E aí tem inclusive uma gravura do Milor Fernandes aqui atrás, né? Muito bacana, e o livro é muito interessante e me gerou esse prêmio que me deixa muito orgulhoso, tá? E aí a gente finaliza deixando 2 dicas aqui para os bolsomínios, na verdade, né? Vocês que ainda acham que tem condição de haver golpe militar, vocês que ainda não aprenderam a respeitar o Estado democrático de direito, que não entenderam que a gente tem que manter a democracia funcionando, a gente deixa 2 dicas aqui muito importantes na história da filosofia
e que são referências fundamentais aqui para poder refletir o papel do Estado, o papel da coletividade, da sociedade na vida de todos nós, tá? O primeiro deles é a República do Platão, que é a primeira grande reflexão sistematizada sobre essa questão, né, da vida em sociedade, pensando aquela ideia de democracia dos gregos, enfim, com suas questões, seus problemas, né, mas enfim, foi a primeira tentativa realmente elaborada de pensar essa questão, tá? Esse grande livro do Platão, A República, tá? E a nossa segunda dica de hoje é um trabalho mais próximo de nós aqui, que é o trabalho do Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social, tá? E é muito importante que os bolsominions compreendam a importância do contrato social para que a gente mantenha aqui a democracia funcionando, para que a gente mantenha o Estado democrático de direito funcionando e acabe, né, essa atmosfera golpista que o Bolsonaro, enfim, sistematizou, que ele individualizou para ele e que explode isso para a cabeça dos fanáticos e se transformou numa figura aí, né, complicada, porque é uma seita, né? Muitos estão chamando aqui de seita e isso é fato, né? Então o contrato social aqui tá para vocês, essa é a dica, mais uma dica de hoje aqui para vocês. E é de fato uma atmosfera de seita que a gente está vivendo, né? Uma atmosfera de seita, e a gente tem que tentar eliminar isso, e o Alexandre de Moraes está de parabéns, está fazendo um trabalho fantástico, e foi de fato um checkmate que ele deu, né? A grande sacada dele foi fazer essa sugestão, né? Dizer, ó, então tá bom, vocês querem anular o segundo turno, então vai ter que anular o primeiro também, porque a urna é a mesma, né? O processo é o mesmo, só que aí os bolsonaristas, né, olharam e falaram, não, peraí, aí não, né? Aí não dá, por quê? Porque tem 99 deputados envolvidos e 8 senadores que foram eleitos por essa coligação que se chama estranhamente Pelo Bem do Brasil e só querem o mal, porque eles no fundo estão interessados no próprio bolso, né? E nas próprias ideologias estranhas ali e antinacionais, né? Então, enfim, foi um grande checkmate do Alexandre de Moraes, a gente dá os parabéns para ele aqui no nosso vídeo de hoje, e a gente se fala no próximo vídeo para continuar analisando aqui outros fatos da cultura brasileira, da filosofia, da política, da literatura, das artes, e tentando conectar isso, né, com o mundo dos livros para poder contribuir aqui para o pensamento e para a reflexão. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima e valeu!